Eu estou um pouco enrolada que eu acabei atrasando o atendimento, que eu não ia nem fazer, mas acabei fazendo. E aí, Imagina. olha só, eu entrei aqui para te dar um oi, e aí a Roberta é que vai entrar para te apresentar, que a gente tem um ritual aí de apresentação Tá do ótimo. CGT. Ai, que bom Eu ter fui visto meio, você. eu fui meio pega de surpresa, que eu estava preparada para entrar lá pelo CGT, ela que me avisou tudo. Gente, olha só, eu vou apresentar rapidamente a Juliana. Pode ser, Juliana? Pode, claro, fica à vontade. Depois vai ter outra apresentação. Então, eu vou apresentar você, Juliana Pellegrino, que o tempo passa, mas você está muito parecida com a última vez que eu te vi. Não Eu quero muda, te né? dizer que é uma satisfação, é um prazer, é uma honra estar aqui te convidando para estar batendo aí um papo nas nossas terças gestálticas, honrando esse mês, né, do autismo. Posso falar um pouquinho? Eu vou te apresentar do meu coração, tá? Aí Claro, depois te apresento o teu currículo. tá Então, a bom. Juliana é uma querida, foi minha aluna na universidade, foi uma estagiária que era assim super autoexigente, de ter que dar conta de fazer a melhor sessão do mundo, porque ela estava começando. Mas isso acontece, né, com todo mundo que está começando. Todo mundo não. Muita gente, né, quando está começando, esquece que está começando. E você fez parte das minhas estagiárias que queria terminar o processo em 3 sessões. Entrevista, uma sessão para tudo, aí você termina. Depois disso, você fez aí uma linda e longa trajetória, investiu muito emocionalmente na sua formação de gestalt terapeuta e está aqui podendo trazer muita coisa boa para gente. Que linda essa apresentação, Sandra. Eu tô aqui já com as lágrimas. Me conhece, sou chorona, sou do time chorona, já tô aqui segurando as lagriminhas. Nós emocionais somos ótimos. Então, agora, assim, eu vou deixar a Roberta fazer a apresentação formal, Tá. vou ficar te assistindo a live e todo Grande mundo aí beijo. aproveita muito, Que gente. bom que eu pude Mas eu acho ver que você tem você. que me tirar, não é isso? É, eu acho que sim. Eu sou nova nessa vida de live, não sei. Não sei se você fecha e eu chamo a Roberta. Eu acho que. Eu acho que Vou você. fazer o seguinte: eu vou sair e você chama a Roberta, Eu chamo tá? o perfil da Roberta mesmo, não do CGT, é isso? Eu acho que é CGT, Tá bom. Então você sai e eu chamo o perfil tá? de novo. Tá bem. Ela aparece como. Aí nós vamos ver o que que vai dar. Tá ótimo, Eu Sandra. não sei como é que vai ser isso, eu acho que tem que ser CGT, porque eu anunciei para um montão de gente via Pelo CGT. Realmente CGT. não sei Tá. como funciona. Então eu vou remover você e vou chamar de novo o CGT. Tá Tá bem? bom, Então tá tá bom. bom. Um beijo, Tchau. Sandra. Tchau, Beijo. tchau. Hum. Então, gente, tirei a nossa queridíssima professora Sandra e estou aguardando a Roberta, que também é uma querida, uma profissional lá do CGT, fez formação comigo. Estou apresentando a Roberta antes dela chegar. E ela que vai fazer a mediação do encontro de hoje. Já te chamei por lá, Roberta, já está aguardando o CGT novamente. Já removi, já chamei novamente. Roberta, qualquer coisa, se você tiver algum problema, me avisa por aqui nos comentários que eu envio o convite de novo. Pessoal, porque tá chegando agora, né? A Sandra veio fazer uma. Oi, Roberta! Muito Eu também estou nova muito feliz de nesse. te receber mais aqui. Sou nova nesse mundo das lives, então tô aqui aprendendo no campo, literalmente. Estou vivendo fenômeno. Sim. E para complicar um pouquinho, né, teve eu e a Sandra revezando o perfil do CGT, então, sim, então tá.
Ju, eu vou apresentar aqui um pouco do CGT antes, tá? E aí Ah, depois eu claro. faço a sua apresentação. Tá bem. Porque a Sandra e a Juliana já começaram falando da formação, né, do CGT em Gestalt Terapia. O CGT é uma instituição de pós-formação voltada para a capacitação, qualificação de psicólogos dentro da abordagem da Gestalt Terapia. E aí, para isso, a gente tem uma série de cursos, eventos, lives como essas, workshops, entre outros. E aí eu vou apresentar aqui só um pouquinho da nossa próxima agenda, porque na semana passada nós iniciamos o curso de introdução à Gestalt Terapia, e essa semana será a segunda aula, então ainda é possível entrar no curso nessa segunda aula, então quem tiver interesse no curso de introdução, aproveita que é essa semana. Né? Também teremos uma... E o curso de introdução, ele é pré-requisito da formação, né? Então, quem deseja fazer a formação precisa fazer a introdução, a apresentação do curso de formação e da Gestalt Terapia. Temos também a formação em terapia de família, modelo gestáltico sistêmico, e essa semana, dia 23, a gente inicia o módulo básico, que é o módulo 1 da formação em terapia de família. Quem tem interesse também pode fazer só o módulo e ver se gosta, se é realmente essa área de interesse. Semana que vem, também, em vez de terça gestáltica, toda última terça-feira do mês a gente tem o Cine CGT, que é um encontro via Zoom, que é para debater aspectos psicológicos de algum filme ou algum episódio de uma série. E essa semana a gente vai receber a Juliane Pires, que é uma formanda de Gestalt do CGT, e o filme vai ser O Mínimo para Viver, no mesmo horário da terça Gestalt. Por fim, um convite a todos, inclusive a você, Ju. Dia 5/5 a gente vai receber o Edwin Poster, não sei pronunciar muito bem, que é um dos grandes teóricos importantíssimos vivos da Gestalt Terapia. A gente vai ter uma conversa, uma troca com ele via Zoom, mas que vai ser transmitida pelo YouTube do CGT para todo mundo. Dia 5 de maio, às 15 horas. Então é isso. Tá ótimo. Juliana Pellegrino, minha colega de formação, né? 3 anos juntas ali nesse processo. Vivendo intensamente esse processo. Sim, acompanhei. Eu brinquei da rasgação de seda, né? Porque realmente, depois de tanto tempo, tantos anos, é muito legal te receber aqui, Juliana. Fiquei feliz por você ter aceitado o nosso convite, né? Assim, nesse espaço virtual do CGT. Vamos lá, Juliana Pellegrino, é psicóloga, gestalt terapeuta, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que tá uma apresentação boa, já falaram bastante de mim. Acho que eu só vou dar um norteio de quem sou eu no rolê para estar falando aqui do autismo hoje, né? Como a Sandra e a Roberta falaram, eu fiz formação no CGT, né, em Gestalt Terapia. E depois de formada, desde a época da faculdade, na verdade, o meu interesse pelo autismo já era grande. Eu estudei em colégio inclusivo, então eu tive muito convívio com pessoas autistas e neurodiversas. E na faculdade eu já fui buscando cadeiras que envolviam o autismo. Tentei fazer parte do grupo de pesquisa da professora Carolina Lampreia, mas não tinha vaga na época. Né? Então fui correndo sempre atrás de estágios que envolvessem a área, né? E fui chamada para trabalhar depois de formada, fui chamada para substituir uma doutora, né, uma especialista em autismo, mestre e doutora em autismo, para substituir ela na clínica dela, na licença maternidade. E ela fez todo o meu treinamento, né, me passou todos os conhecimentos, então desde 2013 eu atuo na área. Por 5 anos eu atuei direto com intervenção precoce, né, com intervenções em bebês e crianças, mas atualmente a minha clínica, né, a minha clínica é diversa, não é só com pessoas autistas.
Mas ainda assim trabalho com pessoas autistas, mas no público adolescente e adulto, tá? Então por isso que eu estou hoje falando aqui com vocês sobre autismo. E como que eu pensei, né, Inclusive, organizei. na época, desculpa te cortar, mas na época da formação também você já trabalhava com autismo, né? Já trabalhava, foi logo que eu me formei, acho que eu me formei em 2010, me formei em 2010, então foi logo depois, 2013, a gente já estava lá no suor da formação. Vocês acompanharam o meu início. E até hoje, não foi embora, tá me seguindo, tá aí comigo, o autismo. Né? E então, o que eu pensei para organizar hoje? Como a gente tem um tempo, né, limitado e é um público variado, eu tentei organizar uma coisa bem introdutória, mas com bons pontos, assim, pontos importantes que possam abarcar tanto psicólogos quanto pessoas que convivam com autistas ou que sejam curiosas sobre o tema, tá? Eu vou dar uma passada na história, brevemente, né, na história do autismo, como que o autismo é visto hoje, mas trazendo falas de pessoas autistas, trazendo o olhar do autismo, que uma coisa que, assim, primeiro, é importantíssima da gente falar, é que não se constrói teoria sobre autismo sem o olhar da pessoa autista, sem a participação da pessoa autista também, né? Então, é muito importante a gente estar atento aos adultos autistas, porque crianças autistas crescem, se tornam adultos autistas, né? Então, estar atento ao discurso dessas pessoas, ao que eles trazem, né? Tem muito psicólogo, muito pesquisador autista trazendo trabalhos muito legais, então é bem importante estar focado nesse ponto. Então, para a gente introduzir esse encontro, eu organizei, né, como boa gestalt terapeuta, uma mini experiência de campo, uma vivência, para ir trazendo o contato de vocês com a ideia que vocês carregam sobre o autismo, né, em si. Eu ia pedir para vocês, se quiserem fechar os olhos ou não, né, mas para vocês... Vou participar também, tá, Juliana? Ótimo, perfeito. Para vocês trazerem, antes da gente começar, né, é uma coisa para ser íntima mesmo, não precisa compartilhar nos comentários, tá? É uma coisa para se reservar, não precisa se expor, mas para que vocês possam ir sentindo como vocês estão chegando aqui hoje, como é que vocês estão para essa live, o que vocês trazem em si sobre o autismo. Quando vocês pensam em autismo, o que vem na mente de vocês? Qual é a sensação que guia o olhar de vocês? Se vocês precisassem imaginar a figura de uma pessoa autista, como seria essa figura, né? Quantos anos teria essa pessoa? Essa pessoa teria que personalidade? Vão deixando formar imagens, sensações, pode deixar livre, assim, imagens, sensações, expectativas, tá? E aos poucos vocês podem ir voltando, é bem breve mesmo, é só pra gente poder viver um campo já comum, chegando no assunto juntos, né? Não só eu vir com conteúdo, vocês também virem, tá? E para que eu pensei, né, da gente começar assim nessa proposta? Um dos primeiros mitos que eu quero quebrar com vocês aqui hoje, né, que a minha organização, né, teórica para hoje veio pautada, como eu estava falando, no lugar dos autistas, né, que eles falam, e nas perguntas que os profissionais e pessoas que me conhecem vêm fazer para mim sobre autismo. Então, normalmente são perguntas que envolvem muitos mitos, muitos misticismos acerca do diagnóstico. Então, vou trabalhar muito em cima dos mitos com vocês hoje, tá? E o primeiro que eu quero expor é o mito da cara de autista. A gente escuta muito, mas nem tem cara de autista, né? Nem parece autista essa pessoa. E assim, o autismo ele não tem cara. Ele não tem uma cara, ele tem diversas caras.
Então, quando eu proponho essa proposta para vocês de experimentação, é para saber. A gente sempre, para olhar para algo, a gente tem que saber o nosso motivador, o que está ali junto da gente com esse olhar, né? Para que a gente olha para isso? O que a gente busca nisso? O que nos orienta nisso? Como que esse olhar ajuda ou atrapalha a gente a estar com esse sujeito, a estar com essa pessoa? Né? Então, para a gente já partir do, opa, como que está a minha orientação? O que eu quero saber? Qual são meus motivadores? Tá bem? Então, voltando para o mito da cara de autista, não temos cara de autista, temos várias caras de autista. O autista, ele pode ser o Anthony Hopkins, que por sinal, né, estou falando isso porque ele é autista. Pode ser a Courtney Love, a viúva do Kurt Cobain, que também foi diagnosticada aos 9 anos de idade no transtorno do espectro. Pode ser o Tim Burton, que a esposa dele, ex-esposa, não sei como é que está o status atual, mas a esposa dele, na época que era casada com ele, falou, né, numa entrevista que ele estava dentro do espectro. Pode ser o Rayman do filme, pode ser a pessoa que é vendida esteticamente pra gente como isolada, não comunicativa, pode ser as mais diversas caras. Juliana, mas isso é meio óbvio, né? Você tá aí falando disso, mas isso é meio óbvio. Infelizmente, isso não é meio óbvio. E isso é um dos grandes dificultadores de diagnóstico que a gente encontra hoje em dia entre muitos profissionais da área de saúde, inclusive, tá? As pessoas de nível 1 de suporte, eu vou explicar o que são as pessoas de nível 1 de suporte daqui a pouco, mas as pessoas de nível 1 de suporte, elas têm os seus diagnósticos muitas vezes desvalorizados por pessoas da área de saúde também, pelos sinais serem muito leves, né? Então, essa cara do autista, né? Tem muitos depoimentos de pessoas autistas trazendo que iam atrás de saber o que tem e às vezes iam desconfiadas que estavam no espectro e escutavam: você é casada, você não pode ser autista não casa. Você tem um emprego, você tem amigos, você socializa, você olha nos olhos. Como você pode ser autista? Isso falado por médicos, falado por pediatras, neuros, psiquiatras, psicólogos, né? Então a gente tem que quebrar, sim, esse mito, porque é um mito que reforça lugares que causam muito sofrimento e muita dificuldade de acesso a direitos por essas pessoas. Porque o autismo, ele é uma questão de saúde pública. O autismo, ele traz consigo, esse diagnóstico, ele traz consigo também direitos legais. A pessoa autista, ela está protegida pela lei das pessoas com deficiência. Tem vários direitos implícitos nesse diagnóstico. Então, é muito importante que a gente possa olhar a pessoa autista como pessoa, mas identificando, podendo olhar os seus sinais, tá? Trazendo isso, eu vou falar um pouquinho sobre a organização desse transtorno, que eu falei da questão do nível, né, nível de suporte. O transtorno do espectro, ele é um diagnóstico que ele está em constante mudança. Por isso também tem tantos mitos em cima dele. A primeira vez que a gente escutou falar sobre autismo, ele fazia parte, né, falar em 44, 43, ele fazia parte ainda do diagnóstico de esquizofrenia, né, de psicose, estava dentro do diagnóstico de psicose. Em 70, final de 70, lá para 79, início de 80, ele saiu dessa classificação de ser um subtipo de psicose para ganhar o desenho de autismo como um diagnóstico específico, tá? Então, vocês veem que num tempo curto já mudou o olhar para ele. Em 1950, 60, estavam se discutindo que autismo era causado por pais que não investiam afetivamente suficiente nos seus filhos. Existia até um termo horrível, que eram mães geladeiras, né, para falar que as mães, elas não investiam afetivamente nos filhos e isso fazia com que eles fossem autistas. Isso outro dia, 50, 60, aqui atrás da gente, pouquinho atrás, né? E do último DSM e do último CID, né? O CID-11, ele vai ser atualizado agora em 2022. Então, já nessas alterações, CID e DSM, para quem não sabe, gente, é um compêndio organizador de classificação de diagnósticos relacionados à psiquiatria e psicologia, tá?
do DSM-4 para o DSM-CID, do CID-10 para o CID-11, já mudou de novo de classificação. O autismo deixou de ser transtorno global do desenvolvimento para ser transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, mais uma mudança de agora. Acho que o DSM-5 foi atualizado em 2013. O CID-11 vai ser atualizado agora em 2022. Então, é um diagnóstico que ele está constantemente sendo mudado, se conhece pouco sobre, então a gente precisa problematizar o nosso olhar para ele um pouco, sim, precisa estar atento e observando essas mudanças. Em 99, estavam discutindo que autismo era causado por vacina. Isso já caiu por terra. Tá? Inclusive, o médico pesquisador que levantou essa pesquisa, ele perdeu o registro médico dele. Então, gente, pode dar BCG para seus filhos, pode tomar vacina que não transforma ninguém em jacaré e nem, né, em autista. Então, vai na fé na vacina que não tem problema. E hoje, como é que a gente vê o autismo, então? A gente vê o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? De ordem qualitativa, que é essa noção do espectro, tá? Que também só foi visto como um transtorno de ordem qualitativa em 94, então, super recente. É um transtorno de ordem qualitativa que implica, né, em dificuldades de interação e comunicação social e comportamentos rígidos e restritos. Esse diagnóstico ele implica em níveis. Quando a gente fala em autismo, por ser espectral, né, por ser um espectro, o que é um espectro? O espectro é uma condição que abrange essa sintomatologia, né, esse conjunto de sinais que se apresenta nesse quadro. Ele se manifesta nas pessoas de formas muito específicas. Embora tenha uma padronagem, não é uma palavra meio ruim de usar, mas embora tenha uma padronagem, não existe um autista exatamente igual ao outro. Mesmo pensando em pessoas, né? Tipo, claro que não existem pessoas iguais, mas as características elas são realmente bem variáveis, tá? O que pode causar muitas dificuldades de diagnóstico. Alguém perguntou sobre marcador genético, né? Então, o autismo ele é de ordem multifatorial, ele é biológico e, embora não se saiba exatamente o causador do autismo, né, o agente principal que causador, a maior parte dos estudos indica que é a manifestação maior genética. Acho que cerca de 80% do diagnóstico é de base genética. Então, a pessoa nasce autista, né? Então, outro mito para se tirar é que autismo não é doença, né? Não se tira autismo de uma pessoa, a pessoa não deixa de ser autista. Isso é uma problemática muito séria que precisa ser debatida também, porque a gente aprende. Eu falo a gente porque eu aprendi isso também. Eu vi que a pessoa sai do espectro, que os tratamentos e as intervenções podem fazer com que a pessoa saia do espectro. E isso não acontece, isso não existe, uma pessoa não deixa de ser autista. Pode ser que os tratamentos amenizem a forma como esses sinais eles se apresentam na pessoa, mas ele não vai fazer com que a pessoa deixe de ser autista, a pessoa vai continuar tendo as suas dificuldades e passando por adaptações maiores ou menores, dependendo da pessoa, em relação ao transtorno, tá? Então, é outro lugar para cair por terra. Não se tira uma pessoa do autismo, não se rouba isso dela, tá? E a pessoa não nasce com autismo, a pessoa não tem autismo, né? A pessoa, ela é uma pessoa... Formas boas de se referir a pessoas autistas pessoas autistas, pessoas neurodiversas, mas não pessoas acometidas, portadoras, né? Porque não é uma doença. Tá bom? Voltando à questão dos níveis, né? O autismo não tem cara, como podemos observar numa criança, se ela é ou não. Existem graus diferenciados? Existem. Eu vou entrar agora na questão dos níveis de suporte, né? A gente chama de níveis de suporte. Pessoas níveis de suporte 1, níveis de suporte 2 e nível de suporte 3.
O que isso implica? O que são esses níveis de suporte? Como o próprio nome diz, o quanto aquela pessoa precisa de suporte para estar, né, em situações sociais, em vivência. O que acaba que marca muito esses lugares é a questão da comunicação, né? Pessoas nível 1 de suporte são normalmente, falando para os psicólogos daqui, né? Provavelmente vão ser as pessoas que vão chegar no seu consultório, se você não for uma pessoa que trabalha especificamente com autismo, que vão chegar por depressão, por ansiedade, por alguma tentativa de suicídio, né? Muitas vezes são pessoas que passam a infância e a adolescência toda sem diagnóstico, né? Porque elas estão inseridas ao olhar neurotípico, e isso que é importante também pontuar, elas estão inseridas ao olhar neurotípico de uma forma bem adaptada. Porque é muito diferente você estar adaptado à sociedade na tua vivência e na vivência do olhar do outro. Então são pessoas que elas às vezes passam por chata, esquisita, usando as nomenclaturas bem sociais mesmo, tá, gente? Não tô compactuando com esse lugar, não. Mas são as pessoas que têm comunicação, são as pessoas que casam, que namoram, como os médicos pontuaram aí, né? E o fato de se comunicar também, de serem pessoas normalmente verbais, oralizadas, né? Porque tem a diferença do que é ser verbal e do que é ser oralizado. A pessoa oralizada, ela comunica via oral, e a pessoa verbal, ela pode usar outras alternativas de comunicação, como escrita, libras, aplicativos de suporte, de comunicação, tá? Então, as pessoas nível 1 normalmente são as pessoas que são oralizadas, têm uma comunicação mais típica ao olhar da sociedade. Mas quando a gente fala de comunicação, a gente tem que estar atento que comunicação não é só isso, né? Não é só o conseguir falar eloquentemente. É como que o seu corpo corresponde a essa comunicação. Como que a sua face corresponde ao que você está dizendo. Como é que o que você fala está intrínseco no seu corpo. Isso para Gestalt terapeuta também é ótimo, porque a gente sabe que esse corpo fala junto, né? O pessoal da corporal também. Como que essa comunicação está incluída em tudo que envolve tá na relação, tá? As pessoas nível de suporte 2 e 3, elas são pessoas que vão ser apresentadas socialmente como com uma comunicação às vezes mais prejudicada. Eu estou usando a comunicação não porque isso são marcadores específicos, como eu falei. O que marca realmente é o nível de suporte que essa pessoa vai precisar estar aí no mundo. Né? O nível 1 pode precisar de bastante suporte, mas no geral está mais adaptado e assim vai. Eu estou trazendo como que vocês vão acabar escutando isso mais chegar a vocês, tá? Gente, eu tô vendo que tá subindo um monte de perguntas e várias delas eu acho que vão ser respondidas ao longo, tá? Então, eu não consigo ler e responder ao mesmo tempo. Se passar alguma batida, não tem problema. Vocês vêm me perguntar depois que eu respondo por inbox, sem problema nenhum, mas eu vou tentar dar conta de tudo aqui hoje. Senão eu saio muito da organização também, tá? Então, eu falando desses níveis, para vocês entenderem um pouco melhor, para poder direcionar o que a gente vai levantar hoje da questão das dificuldades que podem surgir de diagnóstico e de preconceito em cima, né, do espectro. Tá? Uma das coisas que também são importantes da gente desmistificar é a questão autistas, eles não vivem no mesmo mundo que a gente. Eles vivem lá no mundinho azul deles, eles não compactuam com a gente do mesmo mundo. Todos nós estamos no mesmo mundo. Como a gente falou, né, é um transtorno que traz uma dificuldade sociocomunicativa, né, de interação social e de comportamentos restritos e repetitivos que podem sim levar ao isolamento. É uma característica do autismo entrar em movimentos de ajustamento de isolamento em alguns momentos, mas isso não implica que eles não estão
adaptados, tá? No mundo que a gente está, ou que eles não compartilham com o mundo que a gente está. Então, até falando um pouco um gestaltês aqui, vou falar de um jeito que seja meio fácil de vocês que não são gestalt terapeutas peguem também, tá? Mas na Gestalt a gente entende o sujeito como participando de um mundo. A gente não é só por nós. A gente está ali nessa integração. A gente nasce nesse encontro, nessas expectativas que já existem sobre nós. Então isso também é uma coisa muito importante da gente se ater. Todos nós nascemos num mundo que ele já está pronto, que ele já tem todo um lugar de expectativa em cima da gente antes mesmo da gente nascer. Existe expectativa cultural, existe leis que embarcam onde a gente está vivendo, expectativas de gênero, de raça, tá? De família, lugar que aquela pessoa vai ser demandada familiarmente. A gente já nasce nesse fundo de vividos prontinho pra gente. Então, e até um gancho legal falando disso de puxar é que uma das coisas que a gente vê hoje que mais dificulta o diagnóstico, né? Não sei se mais dificulta, mas assim, uma coisa que realmente está aí acontecendo que dificulta o diagnóstico é que a apresentação do autismo em pessoas do sexo feminino, ela se dá de maneira diferente de pessoas do sexo masculino em alguns casos. As mulheres, elas conseguem fazer uma coisa que na comunidade autista a gente compartilha o nome do masking. É a camuflagem. As pessoas do sexo feminino, elas camuflam melhor os sinais de autismo. E uma das coisas que reforça esse lugar da camuflagem são as expectativas sociais que se tem em cima de uma pessoa que nasce, né, enquadrada num gênero feminino. A pressão que é posta ajuda esse lugar que já é predisposto, como eu disse antes, gente, não é uma coisa que é causada pelo ambiente, mas o ambiente, ele tá ali, ele alimenta como essa sintomatologia pode se apresentar. E como as mulheres já têm essa base de facilitador, elas aprendem a mascarar os sinais. As próprias brincadeiras de infância, alguém perguntou, né, de sinais de infância para se reparar e tudo mais. As brincadeiras de menino e as brincadeiras de menina por si só, socialmente, quando faz essa divisão, mascara sinais leves. Se o menino ganha uma bola, ele fica rodando a bola, ele não chuta a bola, as pessoas já olham, já problematizam aquilo mais rápido que a menina que fica botando e tirando a roupinha da boneca. Que pode ser um comportamento estereotipado, que passa sem problema. Uma pessoa com nível de suporte, né, menor vai ter amigas, e as amigas muitas vezes, né, tem aquela coisa do ditar como que o grupinho vai funcionar. A gente anda toda assim, a gente anda toda assado. E as mulheres, né, autistas relatam que elas só iam entubando esses lugares e reproduzindo incansavelmente. Roupa, hipersensibilidade à roupa. A roupa de mulher incomoda mesmo. Para ficar bonita tem que sofrer. Então, entuba e sofre, tá? Então, o mundo está aí agindo nos autistas e os autistas estão respondendo a esse mundo tanto quanto. Então, não existe esse lugar de não estar inserido no mundo. Eu vou até ler um depoimento, gente, que eu acho muito legal, assim... Legal, não sei se é a melhor palavra, mas é um depoimento forte de uma pessoa autista. O nome dela é Carol Souza. Ela tem um Instagram chamado Autistando. É muito bom, sigam autistas adultos. É muito importante, até para entender os sinais da infância, como vocês estão perguntando aí. Depois eu passo rapidinho por isso, porque tem bastante na internet. Vou ler o depoimento dela sobre inserção no mundo. É muito comum pais de pessoas autistas perguntarem aos autistas adultos que tiveram atraso de fala ou de linguagem coisas assim. Você se lembra quando você não falava? Não estou criticando, mas realmente acho interessante essa dúvida deles. É como se pensassem que a memória e a percepção do indivíduo só surgem a partir do momento em que ele começa a falar. Então sim, eu me lembro perfeitamente de muitos momentos de quando eu não falava direito e era horrível. Tive atraso de linguagem bastante significativo.
E o horrível não era só não saber dizer o que eu precisava por meio da fala, mas não ter outra forma de fazer isso. Na minha época, não havia todos esses aplicativos de comunicação alternativa que se tem atualmente. Eu só tive acesso à internet quando eu tinha 16 anos, com aqueles computadores imensos e precários. E nunca se ouviu falar em PECs por aqui. PECs são umas fichas que auxiliam comunicação. Na adolescência, quando me ensinaram a usar a escrita para dizer o que eu não conseguia falando, foi por meio do bom e velho lápis e papel, mas já ajudou muito. Depois dos 13 anos, mesmo assim foi depois dos 13 anos. Assim eu tinha como fazer as pessoas entenderem o que eu precisava. Minha comunicação melhorou consideravelmente e, consequentemente, as minhas crises que antes aconteciam todos os dias e até mais de uma vez por dia diminuíram. Antes eu tinha colapsos devidos à parte sensorial, juntamente com a frustração de não ser compreendida. Quando começaram a me compreender, sobrou só a parte sensorial para dar problema. Apesar de, como dizia minha mãe, ninguém saber muito bem do que eu gostava ou não, o que eu pensava, ou em que eu acreditava, eu me lembro de muita coisa. Me lembro principalmente das pessoas falando a meu respeito na minha frente, como se eu não estivesse prestando atenção. Me lembro de estar parada na porta da cozinha, brincando com a cortina que separava dos outros cômodos e ouvindo minha avó dizer para minha mãe que ela não acreditava que eu terminaria o ensino fundamental, pois eu dava muito trabalho na escola e que era para me tirar dessa escola de vez. Eu não falava, mas eu me lembro de todas as vezes que eu fazia um escândalo em casa e a minha avó comentava que iria passar vergonha perto dos vizinhos quando saísse na rua, pois todos perguntariam o motivo da minha gritaria. Me lembro dos vizinhos realmente indo até o portão de casa para saber o motivo do barulho e todos me dizerem que se eu continuasse daquele jeito, provavelmente algum deles chamaria a polícia e o conselho tutelar, apesar de eu não saber o que isso significava. Eu não falava, mas eu me lembro da professora falando de mim na minha frente e dos meus colegas sendo crianças perversas. Me lembro daquela docente que era tão legal para minha prima ser uma peste comigo e me chamar de esquisita. Eu não entendia na época o que significava esquisita e por que a minha prima achava ela tão legal se ela era má comigo. E hoje eu sei, é porque essa professora só era legal com crianças típicas. De lá para cá as coisas melhoraram muito, minha comunicação não é das melhores, mas... peraí, que saiu da fotinho que eu botei nas fotos. Minha comunicação não é das melhores, mas... ai, perdi aqui o fio da meada, gente. Porque eu tô aqui no Instagram tentando ler isso que tá... enfim. Ai... perdi o final quando eu achar que eu volto, mas dá pra vocês entenderem. Porque o final era basicamente ela falando para as pessoas que têm autistas não falantes lembrarem que eles estão com pessoas ali, né? E para serem atentos a elas, que não é porque elas não são verbais, porque elas não falam, que elas não estão inseridas nesse mundo, tá, gente? Então é imprescindível que a gente saiba olhar para autistas pensando nas potências dele, não ficar com esse lugar capacitista de que, não, autista não dá conta do mundo, autista não faz parte da gente. Então, bota aqui assim, pense bem, e hoje sim eu tenho aplicativos de comunicação alternativa que facilitam muito, por sinal. Aqui em casa eles também passaram a me entender e me ajudar mais, e eu aprecio muito isso. Então, outra coisa, gente, autista tem empatia, tá? Aqui em casa elas também passaram a me entender e eu aprecio muito isso. Quando você tem um autista que não fala, você não tem uma pessoa surda ou um vegetal que não compreende o que acontece à sua volta. Você tem uma pessoa que precisa de ajuda para se comunicar. Então, pense bem sobre a sua atitude para com ela, porque as lembranças permanecem, tá? Então, principalmente nós, psicólogos, mas... por mais que a Gestalt terapia sempre bata nessa tecla da gente estar no fenômeno, da gente estar na potência da pessoa, é imprescindível que a gente baixe a nossa percepção desses mitos, desses lugares muito cristalizados que vendem pra gente teoricamente. Tem
incontáveis artigos que eu já li que reforçam sem querer esse lugar de que o autista é essa pessoa desligada de mundo, né? Então, vou falar um pouco do funcionamento dessa psique pelo olhar da minha teoria, que é a Gestalt. Então, se tiverem aqui outros profissionais de outras áreas, gente, eu tô falando do que eu tenho de bagagem, tá? Mas, novamente, eu vou colocar de uma forma que seja acessível para quem não é psicólogo e não é Gestalt terapeuta, que é o funcionamento da organização, assim, dos nossos fundos divididos e como a gente vai regular. Para dar uma introdução melhor para os Gestalt terapeutas, vou falar de sistema self de contatos, tá? Então, para quem não é Gestalt terapeuta, eu vou falar de um jeitinho mais organizadinho. A gente está lá no nosso mundo, inserido nele. E a gente sente alguma coisa. Vem algum excitamento, alguma coisa que provoca uma sensação na gente. Então, eu tô aqui falando com vocês, eu já tô arfando, minha boca tá seca, minha garganta tá incomodando. Eu dou um nomear para isso, eu dou um sentido para isso. Estou com sede. A partir do momento que eu nomeio essa sensação, eu vou regular essa sensação em cima de uma ação futura, né, de um futuro próximo, para ver, para escolher como que eu vou fazer essa adaptação, para poder me adaptar. Então, eu tenho a opção de, é sede. Eu vou pegar um copo d'água, vou beber minha água, acabou, tudo bem. Ou esse lugar pode ser um lugar ameaçador, porque nem sempre o futuro que regula a percepção da nossa sensação é um futuro bom. Então, eu poderia não ter água aqui e pensar, não tenho água aqui. Eu teria que sair daqui para pegar, mas eu vou parar a live no meio. O que vão pensar de mim? Vão me achar desorganizado, vão me achar esquisito. Não, vou pegar, né? Eu posso perguntar para alguém aqui, alguma coisa, vocês me deixam ir lá pegar água, vocês se incomodam, né? Posso me regular, tentar me regular aqui por vocês. Ou posso me desorganizar. Não encontrar no meu fundo de vividos, como a gente falou, né? A gente já nasce inserido num fundo de vividos e a gente vai construindo isso ao longo da vida. Quando a gente é criança, esse fundo de vividos é pequenininho. A gente ainda não viveu muita coisa para regular os nossos e manejar os nossos funcionamentos, os nossos reconhecimentos. Quando a gente vai amadurecendo, esse fundo de vividos vai ficando maior, né? Mas, às vezes, algumas situações fazem que o acesso a esse fundo de vividos fique alterado ou rompido, ou enfim. E nos autistas acontece, num geral, gente, não é para todo Gestalt terapeuta achar, então todo autista tem um funcionamento ID sempre prejudicado. Não, pode ter um funcionamento de outra, até porque quando uma alteração desse sistema self é prejudicada ou alterada, todo o sistema ele se rearranja por conta dessa situação, né? Mas o mais comum é que seja esse processo. Então, a pessoa vai lá, pensando em exemplos aqui de vivências de pessoas autistas mesmo, de relatos, assim. A pessoa tá na vivência dela e tem muito estímulo. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês alguma coisa, aí vocês estão falando comigo e vem um acesso de uma informação que eu não compartilho, que não encontro um resgate no meu fundo de vividos para me regular. E daí tem duas opções. Um ajustamento de isolamento para se regular e poder sustentar essa relação. Então pode entrar uma estereotipia, pode entrar um se retirar mesmo, né? Perder o interesse, desconectar. Ou pode ser aberto um quadro de crise, por exemplo, dessa organização. Acho um lugar importante da gente falar aqui são as crises que os autistas vivenciam e os autistas de nível 1 de suporte, eles vivenciam muito também, que é uma coisa que todo mundo pensa, nível 1 de suporte é um nível super leve, né? Não, gente, não tem essa coisa de um é mais autista, outro é menos, um é mais tranquilo, outro não é. Né? Tem um depoimento de uma menina autista que ela fala, é leve pra quem? Eu não aguento ter crise o tempo todo, eu me machuco o tempo inteiro, né? Eu não consigo me regular situações que para todo mundo é muito tranquila, não é leve, né? Então abrem quadros de crise. A pessoa recebe tanto estímulo, tanta coisa que vem, esse fundo de vividos não regula, que a pessoa entra no que na comunidade autista a gente chama de meltdown e shutdown. São os dois tipos principais de crise.
No shutdown, a vivência ela é uma coisa mais interiorizada. É quando a pessoa se desliga, pode ficar muda, sem dar um retorno mesmo, né? Se a pessoa for oralizada. Tem casos de pessoas que chegam a precisar deitar no chão, ficar desligada mesmo, não conseguem mais responder. É um desligamento breve do que está sendo compartilhado ali. E o meltdown, que é uma expansão desse lugar, da desorganização. Então as pessoas podem ficar, né? As crianças, por exemplo, é quando abre a birra. Do nada ficou assim, mas a gente não fez nada, que tá desse jeito? É quando vem a birra, vem jogar as coisas no chão, quebrar, brigar com o amiguinho, empurrar a mãe, né? Nos adultos, a pessoa pode ficar mais agressiva, começar a aumentar o tom de voz, ficar mais movimentada, as estereotipias podem vir mais fortes também. Tem casos de autoagressão, né, tanto em adulto quanto crianças, de começar a autoagressão. E aí? O que se faz com essas pessoas em crise? São uma das perguntas que mais me chegam. Principalmente em consultório, pensando na clínica com criança, que é onde acontece, na minha experiência, o que acontecia mais nesse tipo de crise era na clínica com crianças. Os adultos em consultório foram raras as vezes que se abriu crise em consultório, eles quando acontecia, eles chegavam na crise. Porque o consultório muitas vezes é um lugar de segurança para que a pessoa possa se desorganizar, né? E as crises em casa e na rua também costumam ser diferentes, gente, os sinais, porque o ambiente é diferente, o acolhimento que se tem é diferente. Então, as crises são diferentes, mas em consultório, tanto criança quanto adulto, é tirar demanda. E isso vale para casa também, vale para amigos, familiares, outras profissões. Tira essa pessoa das demandas. Se a desordem vem para um excesso de demanda, retira as demandas que o ambiente está expondo àquela pessoa. Leva para um lugar com pouco estímulo, leva para um lugar que tenha segurança para se for uma pessoa dessas que esteja se autoagredindo, para ela não se machucar. Não fica perguntando, tá acontecendo o quê? Você quer uma água? Você quer não sei o quê? Não, tira os estímulos, tira as demandas. Se precisar perguntar alguma coisa, dá um tempo para a pessoa ir se sentindo naquele ambiente e dê coisas muito concretas. Por exemplo, você quer água? Aí você pode botar não, sim ou não? Aí a pessoa vai bater se ela quer ou não. Você quer que eu fique perto? Sim ou não? Dá estímulos pequenos para aquela pessoa poder corresponder. Tá? No mesma crise, ninguém quer pensar. Autista ou neurotípico, ninguém quer pensar na mesma crise. Mas se a pessoa já tem uma dificuldade, está ali se adaptando às demandas, o principal é a gente não demandar. Tá? E esse também é um cuidado geral na clínica nós gestalt-terapeutas trabalhamos muito com a frustração boa, né? A gente tem que tomar cuidado com esse lugar quando se trata da clínica com autismo, porque as frustrações elas já são muito vividas. Então tem que ter um manejo, muitas vezes, de um suporte maior, de uma tradução, muitas aspas nisso, porque fica um lugar muito literal, né? Mas uma tradução de um sentir, de um viver, tá bem no fenômeno ali, tá? Tá bem em contato com o que aquela pessoa tá apresentando para a gente poder ser campo para essa pessoa. E isso, gente, eu tô falando para os psicólogos, mas isso vale para familiares, isso vale para professor. Esteja atento ao que está aparecendo ali no campo, tá? Da pessoa que você está vivendo. A gente está falando de uma dificuldade de relação, mas a gente não pode esquecer que a gente também é parte dessa relação. A gente não tem que exigir só a relação do outro. Não é o outro só que dá a relação pra gente, se constrói ali. Então a gente se coloquem para essas pessoas. E quando a pessoa sair da crise, quando ela estiver mais adaptada, se for uma pessoa oralizada ou verbal, pergunta se ela tem alguma sugestão depois, né? De como que eu posso te ajudar? O que você, né? Você acha que tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Se pôr ali naquele campo, aberto para aquela pessoa também, tá?
E no manejo de crise com pessoas que se autoagridem, por exemplo, não é a hora de tentar manejar comportamento de intervenção, de ensinar a pessoa a não se machucar ou se adaptar de outro jeito. Mas eu não estou falando isso para a gente autorizar a pessoa, ó, que legal, vai aí, se machuca. Não, de forma alguma. Mas se a pessoa tem a tendência a bater com alguma coisa em si, oferece uma almofada. A pessoa vai bater com a cabeça, mas aquilo não vai ferir ela. Ou se precisar conter, vai contendo de formas a dar para aquela pessoa alguma organização. Você está se machucando, eu não vou poder deixar você se machucar aqui, eu vou precisar te segurar, eu vou chegar perto de você, eu vou pegar em você, vou segurar em você, mas você vai me dizendo aonde eu posso segurar, de que você vai podendo oferecer para aquela pessoa um lugar independente dela ser oralizada, verbal ou não, o seu tom, a forma como você fala, o que você traz já regula. Lembra, essa pessoa está sendo atravessada por esse mundo. Se ela faz algum movimento, você pode começar a ressoar com o seu corpo junto com ela, você pode apresentar os mesmos sinais. São coisas que podem ir facilitando essa aproximação, tá? Aproveitando esse lugar de falar das crises, o que a gente pode puxar daí é um lugar da gente olhar não só para os ajustamentos que são negativos, né? Botando aspas no negativo, porque para aquela pessoa, a gente tem que lembrar que a crise ela não é ela é um ajustamento de defesa. A pessoa está fazendo aquilo porque aquilo é importante para ela. Aquilo é a melhor opção que ela encontrou ali para ela se regular, tá? Mas nem sempre interações sociais ou estar no mundo vai gerar essa desorganização. As pessoas vão conseguir conviver no mundo, vão se ajustar ali, vão estar em nível de suporte 1, em socializações um pouco maiores. Desculpa, me perdi, vai subindo as coisas aqui, eu vou me desorganizando um pouco. Deixar que possa ser e-mail depois para você, Ju. Tá bom. Né? Então a pessoa pode estar ali na relação e compartilhar dessa relação e se ajustar bem. Então, eu falei um pouquinho das estereotipias, né? E às vezes as estereotipias elas não aparecem só na crise. Elas são movimentos, como a gente falou lá no início. O autismo ele envolve comunicação, né, dificuldade de comunicação e interação social e comportamentos repetitivos enfim, vou focar nos repetitivos, né? Os comportamentos repetitivos envolvem a estereotipia. As estereotipias podem ser verbais, né? Podem ser motoras e podem ser de pensamento, né? Estereotipia e toque é um diagnóstico diferente, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar numa diferença, mas as estereotipias elas são movimentos de regulação sensorial normalmente. As estereotipias do toque, né? Eu não tenho nem certeza se a gente chama de estereotipia no toque, eu vou ser bem sincera. Mas os ajustamentos do toque, eles passam por um ritual, normalmente, uma coisa que não é apresentado no autismo, tá? Não sei se eu tô falando besteira, porque eu peguei aqui de relance, tá? Mas tem uma diferença grande, tá? São diagnósticos separados. Mas as estereotipias no autismo, né, a gente escuta com dois nomes. STEAM, que é o nome melhor, considerado melhor pela comunidade autista, mas STEAM está associado só a um movimento de autorregulação. E as estereotipias elas não são só relacionadas à autorregulação. Por isso que na comunidade científica eles ficam meio na dúvida se adotam mesmo, se abarcam mesmo essa nomenclatura sugerida pelos autistas por uma diferenciação mesmo de organização. Eu fiz uma cara assim, tipo, elas podem ser de pensamento, porque as de pensamento a gente não compartilha diretamente com a pessoa se a pessoa não conta pra gente. Então, pessoas de nível de suporte 1, muitas vezes vão ter estereotipias que não vão aparecer claramente. Pode ser estereotipia de pensamento, pode ser uma estereotipia muito sutil, de ficar futucando o dedo, de mexer na orelha. Podem ser coisas que no social passem de uma maneira mais sutil.
e são para autorregulação, como eu trouxe, e tem relatos de pessoas autistas que falam que fazem por prazer. E tem pessoas que contam que simplesmente não conseguem controlar quando aparece um movimento de estereotipia, que é uma coisa que toma assim, a pessoa e a pessoa não consegue se ajustar para não estar dentro daquele movimento. Tá? Mas elas são bons ajustadores para estar numa relação social e elas podem ser aproveitadas também. Algumas estereotipias, né, podem ser aproveitadas para interação. Então, criança que roda brinquedo, chama para brincadeiras que rodem, use brinquedos que rodem para se aproximar, né? Você vai criando, né? Você vai criando ali ambiente para relação. Estereotipia verbal, né? Você pode começar a repetir o que a pessoa está falando, você pode começar a pensar em como adaptar essas estereotipias para uma comunicação, né? Então tem casos de pessoas que repetem frases de filme ou de desenhos e dá para ir pegando isso e adaptando para uma comunicação. Não funcional a primeiro ponto, assim, se você botar uma funcionalidade básica na comunicação, mas já dá ali uma oportunidade de você entrar nesse campo, de você estar em troca, de você estar em contato, tá? E para que eu estou falando isso? Porque as estereotipias, elas não devem ser retiradas da pessoa autista. Tem um monte de gente que fica, não, tem que retirar a estereotipia de autista, tem que deixar sempre, é feio, porque atrapalha, porque isso. Atrapalha quem? Todos os comportamentos, principalmente na clínica, todo comportamento que a gente pensar que precisa ir embora, o que está fazendo a gente olhar para isso? Né? O que tá motivando a gente, né? Tem atrapalhado o que é o verbal. Ele grita bem fino sem conseguir parar. Eu não vou poder acolher o como proceder em relação ao seu filho, como eu falei, é uma questão de você estar em campo ali, né? A profissional que trabalhar com ele, você tem que observar o que está acontecendo ali naquela vivência para saber a melhor forma de se manejar ou não essa vivência. É muito isso, a funcionalidade do que a pessoa está ali, mas a funcionalidade para quê? Para quem? Atrapalha no quê? Muitos autistas, eles dizem, né, que as estereotipias muitas vezes permitem com que eles sustentem, né, uma relação. Às vezes pode parecer algo que atrapalha, mas às vezes é o regulador que está ali o suficiente para aquela criança não abrir uma crise, para aquela criança poder estar ali naquela vivência, ou para aquele adulto poder ir no aniversário, estar numa interação, fazer uma palestra, tá? E aí entra o lugar da empatia também, que neurotípico questiona tanto se autista tem ou não, mas na hora de olhar para autista tem um monte de neurotípico que fica lá, não, mas tem que, né, me incomoda, né, faz isso, faz aquilo. E a gente também tem que facilitar essa relação. A gente também tem que entender como funcionar dentro dessa relação. Então, para um autista sair de casa, por exemplo, né, muitas pessoas reclamam, mas isso aqui que tem uma coisa chamada rigidez cognitiva, né, que é muito apresentada no autismo, daquele bloquinho lá que a gente falou no início, dos sinais que aparecem no autismo. E a pessoa com rigidez cognitiva, ela vai ter as suas rotinas, que podem ser estereotipadas, né? Pode ser aquele quadro clássico da pessoa que vai fazer sempre tudo do mesmo jeito, que vai sentar no mesmo lugar, que nem o Sheldon do Big Bang Theory, como pode ser a pessoa que tem a dificuldade de mudar de restaurante, né? Isso, as que ferem ou que causam mal físico precisam ser aprendidas a serem remanejadas, mas é aquilo, aprender como alimentar esse cérebro dessa necessidade sem tolir ele, porque as nossas intervenções em estereotipias podem ser sentidas de uma forma extremamente agressiva pela pessoa autista. Pode ser vivenciado, inclusive, como uma coisa que atrapalha depois a socialização, né? Tem depoimentos de pessoas que se sentem extremamente agredidas com os manejos. A gente tem que tomar bastante cuidado com o que precisa ser manejado ou não, né? Mas essas realmente de se ferir ou de se pôr em risco, é preciso aprender aonde deixar a criança ou o adulto externalizar isso que ele precisa, né? Então, voltando para a rigidez cognitiva, muitas vezes vão ser aquelas pessoas que vão querer jantar no mesmo lugar, sempre, ou que toda quarta-feira faz uma coisa,
ou que, não aceita sair antes das 23 horas, depois das 23 horas, não, já tem que estar em casa. Ou então fica lá na social 30 minutos e vai embora, né? E a gente aprender, né? As pessoas neurotípicas aprenderem a estar com essas pessoas no que elas aguentam, nos limites dela, é essencial para que essas pessoas possam socializar e não ter uma coisa chamada ressaca social. Ressaca social é o autista está na relação, ele está vivendo, está fazendo as coisas que ele precisa fazer, ir no shopping, pagar conta, trabalhar, né, encontrar namorado, e depois de um dia inteiro, ou depois de uma interação que seja boa, mas às vezes muito intensa, a pessoa dorme horas, a pessoa tem febre, a pessoa fica dias com dor de cabeça, né? Eu lembro de um relato público. Gente, só estou trazendo relato público ou relato autorizado, tá? Para não quebrar sigilo de ninguém. Não tem aqui nenhum caso de sigilo que esteja sendo exposto, não. Um rapaz contando que para ir numa social com os amigos, ele começa a pensar dias antes que eu vou ter que entrar no ônibus. Para pegar ônibus, eu vou ser esbarrado por pessoas que eu não conheço, tem barulho, sacode, eu vou ter que prestar atenção em muitos estímulos que vão estar passando muito rápido em volta de mim. Autistas podem ter dificuldade de processamento sensorial, né, que é quando os estímulos sensoriais mesmo afetam e por si só desorganizam o organismo. Então eu vou ter que ver um monte de coisa passando rápido do meu lado, e aí eu tenho que saltar do ônibus, ir para um lugar que vai ser barulhento, que vai ter um monte de pessoa falando junto. Né? Então o cansaço já começa muito antes, né, do estar em encontro, tá? E aí pode ter sido ótimo, pode ter sido super legal o encontro, mas a pessoa vai chegar em casa e vai sofrer um desgaste por conta daquela socialização. Então, quanto mais também a gente aprende a estar no mundo deles, como as pessoas neurotípicas às vezes separam, como a gente falou, né? Quanto mais a gente aprender a estar funcionando no mesmo mundo de uma maneira com fluidez, menos eles também vão ter impactos negativos dentro das próprias experiências, tá? Outra coisa que me perguntam muito e que também dificulta o diagnóstico é a questão do olhar. Mas o autista olha no olho. Gente, olha, pode olhar sim, tá? Não são todos os casos que não tem contato ocular. Às vezes as alterações de sustentar contato ocular são muito sutis. Então são pessoas que não falam olhando no rosto da pessoa, mas olham quando a pessoa está falando. São pessoas que vão olhar para o rosto e vão procurar outros pontos. Pessoas que vão ficar trocando toda hora o olhar, né? Vai olhar para você um pouquinho, mas vai olhar para o lado, vai voltar para você. Então não é um marco classificatório assim, tá? Todo autista não consegue olhar nos olhos. Muitos não conseguem até pelo processamento sensorial, tá? Porque diz, né, até depoimento de uma menina chamada Carly, vale a pena, não lembro o sobrenome, mas se botar Carly autismo no Google já aparece. Que é uma menina que era não verbal, não oralizada até acho que 13 anos, aprendeu a se comunicar por escrita, e hoje ela tem um livro escrito, aí ela tem um blog, sei lá o que ela conversa com as pessoas, e ela fala que olhar nos olhos para ela é totalmente desorganizador, assim, ela realmente desorganiza. Então é variável, o que a gente falou, é um espectro, né? É um espectro muito amplo. Então, gente, eu acho que é isso, assim, eu passei... tem uma questão que eu não falei, que perguntam muito, que o próprio depoimento da Carol trouxe, que é a questão do hiperfoco. O hiperfoco tem a ver com um ponto bem tradicional no diagnóstico, que é quando a pessoa fica em uma atenção constante, em uma atenção intensa, desproporcional, tá? Com temas específicos. Os hiperfocos podem durar anos, pode ser o mesmo hiperfoco por anos, podem durar meses, podem durar semanas, mas é uma atenção muito específica para temas, e às vezes temas muito específicos mesmo. Tem uma pessoa que o hiperfoco dela era decorar toda a programação de todos os canais de TV, né? Então ela sabia toda a programação de todos os canais de TV, era o hiperfoco principal dela na época, tá? Então... isso ajuda muito na interação,
como a própria Carol falou no depoimento dela, se usam o hiperfoco, né? Não sei se foi nesse ou no outro, mas a Carol traz um exemplo. Se usam o hiperfoco para tentar conversar com ela, ela sustenta a interação por um tempo maior. Ela se interessa em conversar, mas os interesses dela podem ser diferentes dos interesses neurotípicos. Mas se dão uma oportunidade para interagir, para o autista interagir, ele vai interagir, né? Então, usar na clínica, com criança, então... Criança gosta de Pokémon, tem uma referência da minha época, né? A criança gosta de Pokémon e ela não faz nenhum contato com você, ela não tá ali no que neurotipicamente a gente considera estar em contato. Veste uma camisa do Pokémon e vai atender a criança. A criança vai ficar interessada na tua blusa, vai ficar interessada em você de alguma forma, vai ali se conectar. Você tem uma brecha para estar com ela. Compre brinquedos que tenham a ver com o hiperfoco. Se for um adulto, aproveita isso para estimular as potências deles, né? Então esse é um outro ponto que chega muita pergunta para mim. Mas, no geral, acho que eu abarquei bastante mitos. Nosso tempo já está aí em 1h05, né? Então, então já dá para dar uma amarrada melhor. Esse canal que você falou, eu sigo também, né, do Autistando. E foi através dela que realmente essa diferença do diagnóstico masculino, do feminino, a manifestação, através dela que eu realmente entendi como é que funcionava, né? Assim, eu sabia meio estatisticamente, mas através dos relatos dela ficou muito claro. Eu também indico esse canal, né? Autistão do Instagram. Tem muita gente que faz um conteúdo muito legal. Tem o Cara de Autista, tem o Lucas... Agora eu não sei, ele troca muito o arroba dele. Eu não sei qual é o arroba dele, mas se vocês quiserem eu passo para vocês e vocês podem ir acessando. Tem muito ativista legal, mães autistas mesmo. Tem muita gente bolando conteúdo muito legal aí nas redes sociais, conteúdo de qualidade mesmo, com embasamento científico, não só, né, conteúdo leigo, né, porque a gente tá falando de autista, eles são os especialistas na causa, né, gente, vamos ser bem sinceros. E a gente falou da dificuldade de mulher, eu lembrei aqui uma coisa, que mulheres trans também passam por essa dificuldade, homens trans também, isso é um ponto muito importante da gente levantar, porque muita coisa é colocada na conta de disforia de gênero, tá? Muitos sofrimentos gerados por conta de atravessamentos do autismo, muitas pessoas deixam de olhar por conta da vivência trans, tá? Então a gente tem que estar atento que são pessoas diversas e que existe muito para ser olhado. Então, infelizmente, é um diagnóstico que também é muito pouco dado para pessoas da comunidade trans, né? E tiveram algumas perguntas aqui, algumas você leu e já foi respondendo, né? Mas perguntaram também assim, como é que é o diagnóstico, assim, como é que é feito esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é multifatorial, tá? Assim, análise de muitos fatores e ele é multidisciplinar. É uma equipe, normalmente, é uma equipe que faz o diagnóstico. Entre neuro, né, psiquiatra, psicólogo. O psicólogo entra mais com uma avaliação de suporte para um olhar psiquiátrico, mas os sinais para ser assim, porque como a gente está falando de um espectro, como a gente está falando de uma situação que é muito vasta, os sinais, as manifestações, elas são as mais diversas. A gente tem que entender que o desenvolvimento, ele é uma coisa, né, principalmente que o gestalt-terapeuta não tem uma linha muito fechada para diagnóstico, assim, diagnóstico não, para desenvolvimento, tão preciosista como algumas teorias de hierarquia, de classificação, né? A gente vê uma coisa que é também marcadores mais social, mas a gente não pode esquecer dos marcadores. Então, para um diagnóstico precoce, estar atento ao que é o esperado para a idade, né? E vendo como que essa questão da dificuldade de comunicação social e interação, comportamentos restritos e repetitivos vão estar se apresentando. Então, no bebezinho, como é uma coisa que a pessoa nasce autista, no bebezinho já dá para ver alguns sinais. Quando tem a dificuldade de contato, dá para pegar na mamada, que não sustenta o interesse pelo olhar por muito tempo,
tá, às vezes na própria mamada ou em momentos que tá um pouco angustiado, tem pequenos comportamentos de estímulo. Tem muitas vezes a gente usa vídeo de infância da pessoa para ir pegando pequenos sinais. Tem muitas estereotipias sutis, é ficar mexendo a mãozinha, né? Ficar mexendo em alguma coisinha que tá ali. São crianças que às vezes têm desconforto se tiver alteração sensorial, vai ter desconforto com algumas roupas e vai ter alteração de som. Tem muita coisa que pode ser olhada, né? Mas estar atento, estar com bons profissionais de referência também, bons pediatras, para ir acompanhando esses primeiros sinais que podem aparecer. Porque, como a gente falou, uma coisa sutil, então a criança pode estar ali brincando, a gente não pode olhar só para o clássico. O clássico é isso, vai ter alteração sensorial de alguma forma, não vai se interessar em compartilhar a brincadeira, não vai conseguir fazer faz de conta porque tem uma concretude de pensamento maior, né? Esses são os sinais mais clássicos que vocês vão achar na internet, aí, por exemplo, sites ajudando, dando suporte para olhar. Mas a minha principal dica, se você está com dúvidas de como reconhecer marcador, de como ver se a sua criança, bebê ou adolescente procurem os profissionais, sim, vejam o que os profissionais têm a dizer, sim, mas sigam as pessoas que são autistas. Traz uma familiaridade diferente do que escutar só a teoria. A teoria é muito importante, eu como profissional não descarto a teoria não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas facilita para vocês terem um certo relaxar nesse olhar, porque a atenção muitas vezes fica tão grande dos pais e dos cuidadores a olhar para aquela pessoa que você começa a problematizar todas as questões que estão aparecendo ali na criança, com razão, tá, gente? Porque se a gente está desconfiado de alguma coisa, a gente vai olhar atento, mas olhar para os autistas, olhar para as pessoas, elas facilitam a sentir esses marcadores, a sentir a qualidade. Gente, é o que eu bato na tecla, que os gestalt terapeutas batem na tecla, é campo. Você, em contato com a tua criança, você vai sentir onde pode ter E não significa que se você não sentiu até a adolescência ou até a vida da criaturinha lá grande, que você é culpado, tá, gente? Os pais, né, cuidadores de autistas, às vezes chegam na clínica com uma culpa enorme de não ter conseguido pegar os sinais. Estou relatando aqui para vocês uma série de profissionais formados que não conseguem pegar os sinais. Então, tirem um pouco o chicote da mão de vocês e se permitam assim, tudo bem. Talvez pudesse ter sim tido alguma coisa que tivesse dado um sinal, mas onde a gente está agora? O que agora dá para ser manejado? O que agora dá para estar ali com aquela pessoa, agindo com ela? Tá? Para diminuir um pouco, acolher um pouco vocês também, porque, né, vocês precisam, né? O diagnóstico ele é individual ali da pessoa, mas a família também faz parte de receber esse diagnóstico, tá? O que mais que estão perguntando aqui? A Vitória falou, as pessoas falam de níveis de autismo, como se fosse linear. E aí ela cruzou a questão do espectro, como você mesmo disse, perguntou se poderia explicar melhor. Acho que aí entra no suporte 1, né, essas questões que você... Não sei se ela chegou depois, né, mas realmente não é uma coisa linear. A gente tem que entender que esses níveis de suporte pode ser, tipo, nível de suporte 1 para 2, 2 para 3, 3 quase 2, 2 quase 1, porque não é uma categoria fechadinha, ele é um lugar mais, assim, para dar uma orientação, um acolhimento, e envolve o quanto que a pessoa precisa ali daquele suporte para estar na socialização, para fazer coisas básicas, né? Se precisa de muita tradução de emoção, de sentimento dos outros, ser uma pessoa que vai precisar de um suporte num relacionamento amoroso, por exemplo. Pode ser aquela pessoa que não entende quando o outro tá puto da vida lá. Tô nervoso aqui, tô fazendo todas as caras e tudo que eu posso fazer pra pessoa entender, e a pessoa não pegou. Se você não chegou pra ela e não falou, olha, eu tô irritado com você, a pessoa não vai pegar a sutileza, né? Então, é o quanto que precisa de suporte para algumas trocas, né? O quanto precisa de suporte na comunicação. E realmente, ela não é uma coisa linear. Como eu falei, o campo ele pode influenciar. Então, uma pessoa de nível 1 pode ficar mais perto do nível 2 ou do nível 3, dependendo da vivência que ela esteja passando, dos estressores que ela esteja. É um espectro, gente. Infelizmente, ou felizmente, né? Vamos ser bem sinceros,
Não existe uma caixinha para enfiar as coisas todas ali, não. Existem marcadores de orientação, teorias que sustentam ali o fundo, mas é sempre a percepção e a troca, tá? Como você falou, não é um mais leve, né? Assim, É, é só a vulgarmente, nível de suporte. vulgarmente seria uma coisa chamada de mais leve, porque não é muito perceptível ao olho social, né? O olho neurotípico, né? Mas a gente pede, até porque o próprio DSM não usa leve. Leve foi uma coisa social que ficou mesmo. O DSM usa 1, 2, 3. Embora não seja, não sei como é que vai vir aqui agora no CID-11 não, na verdade. Mas evitar usar leve, severo, grave, moderado, que, né, até desumaniza, é um pouco capacitista. Né? Então é melhor usar um nível 1, 2, 3 de suporte. Não sei se eu deixei passar mais alguma coisa. Gente, se não der tempo de eu responder aqui, né? Acho que alguém perguntou sobre aba, não foi? Teve alguém que perguntou sobre aba? A aba é uma metodologia que é muito utilizada para fazer, eu não tô achando aqui. Uma polêmica. Vejo muita polêmica envolvendo a aba, enquanto uma organização inclusiva para algumas pessoas autistas. Qual é a sua opinião? Muitas pessoas autistas são contra o uso do aba e eu sou aquela profissional que, assim, eu sinceramente não falo mal de nenhuma abordagem, porque pode ter dentro das abordagens profissionais que sejam muito éticos e muito bons. Mas, infelizmente, muitos lugares usam do aba para ser uma coisa muito treinamento de desenvolvimento, né? Só puro e simples. Você vai ali treinar a escassez de comportamentos que são mal vistos tipicamente, porque o aba é uma categoria muito behaviorista, né? Muito comportamento ali, Skinner, né? Não digo, tem gente que faz um trabalho com aba muito legal, já vi gente que faz um trabalho com aba muito legal, mas como oferece resultado, é um termo que infelizmente a gente usa muito, como oferece resultado rápido, é manejado de maneiras muito comerciais. É isso que o pessoal do autista tem debatido muito. Fica nesse discurso do sair do espectro, né? Força mesmo a criança com recompensas, tipo, se não balançar a mãozinha vai ganhar chocolate. Tem lugares que fazem isso. Mas é aquilo, gente, tem profissional ruim em todas as linhas, né? Eu acho que você tem que sentir muito... Se a gente está falando de tratamento com criança, principalmente, a gente tem que sentir muito como é que a sua criança sai da terapia. Como é que a tua criança está lá. Não no sentido, vai sair feliz, mas você tem que entender como é que ela está lá. Se você pode participar desse processo, se tem troca com você, o que é passado, tá? Mas eu não vou entrar aqui numa de militar pró ou contra nenhuma abordagem, porque seria um pouco irresponsável. Né? Tem pessoas com fundamento muito legal, muito sério, que trabalha com aba e tem, infelizmente, muita gente que faz um trabalho muito ruim com aba. Isso eu posso realmente falar sobre, tá? Acho que é essa polêmica. Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma última pergunta. Claro. Tá? Tempo que a gente combinou, né? Quanto tempo uma criança precisa ser acompanhada para um diagnóstico preciso? Olha, normalmente o diagnóstico leva um tempo, né? A criança precisa ter uma conversa com os pais primeiro, né? Normalmente tem uma entrevista com os pais, é feito todo um processo ali de colher dados, de entender o que levou a buscar esse diagnóstico. Se foi encaminhado para algum outro profissional de saúde, normalmente vem um encaminhamento junto, né, alguma coisa, e essa criança ela vai ser observada em algumas sessões, né? Então às vezes leva um mês, leva mais. Eu não posso dar uma certeza de quanto tempo vai ser oferecido, mas é preciso que essa criança seja vista algumas vezes. A gente está falando de crianças que vão estar ali, né, se expondo para uma pessoa que não conhece, com dificuldade de interação social. Então não dá para ver uma vez e marcar que, ó, quer dizer, pode até ser que os marcadores sejam muito claros,
Mas é raro o profissional ver uma vez só, né? Pode ter uma confirmação até na primeira sessão, mas ver mais. Quando eu trabalhava com intervenção precoce, a gente via um bom tempo, assim, a gente ia sentindo a criança e ia vendo a necessidade de estar ali para poder fechar uma possibilidade diagnóstica. Tá? Tem alguma diferença Isso da cor azul. da criança? Deu uma cortada, Roberto, eu não consegui escutar. Tem uma diferença? Não posso ficar mais muito tempo, porque a bateria se foi. Se tem alguma diferença nesse procedimento do diagnóstico com crianças e com adolescentes e adultos? Tem diferença. No tempo, não. No tempo, realmente, para qualquer diagnóstico, né, a gente leva um tempo de observação maior ali com aquela pessoa. Mas os marcadores da infância vão muito pelo desenvolvimento que está acontecendo, né? E o do adulto a gente tem que fazer um resgate de um olhar para a infância, e nem sempre a gente consegue, às vezes são pessoas que nem têm mais família, né, para resgatar impressões, e a gente tem que ir observando todos esses sinais adaptativos ali naquela vida que está acontecendo agora, com a idade que tem, então tem umas nuances de diagnóstico, sim. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa da cor azul também, né? A polêmica do rolê da cor azul. Então, eu vou falar bem rápido por causa da bateria da Beta. Uma expressão capacitista, né? Fala anjo azul, por exemplo, porque desumaniza, né? O que é trazido desumaniza o olhar para os autistas. Gente, eu entendo que a gente chama filho, sobrinho de anjinho, de ursinho, de bebezinho da mamãe. A gente usa coisas fofas para se referir, isso não é uma crítica a quem acha que é bonito, que é legal, que usou esse nome, mas vem de um olhar, de uma infantilização e de uma desumanização mesmo, tirar a pessoa de pessoa e botar num lugar muito mistificado. E o azul, ele engloba um dos principais pontos que incomoda, é que ele tira a diversidade, né? Tá focado só em azul por causa da crença de que autismo dá mais em meninos, né? Usei o dá de propósito, porque é desse lugar que vem, dá mais em meninos do que em meninas. Meninos nascem mais autistas do que meninas. E a gente está vendo, a gente está tendo aí estudos mostrando que sim, pode ter uma prevalência um pouquinho maior em meninos, mas não é um transtorno caracterizado pela predominância massiva assim, em meninos. Então é um lugar que a gente usa as cores da neurodiversidade, a gente usa o símbolo da neurodiversidade para poder englobar todas as pessoas que têm direito de estarem embaixo desse guarda-chuva, né? Até porque as mulheres têm um diagnóstico às vezes inferior por causa... Inferior não, né? Menos diagnosticado São por causa subdiagnosticadas, né? dessas características que você fala. Exatamente, exatamente. Então tá, gente. Se tiver mais alguma pergunta que a gente deixou de acolher aqui, vocês podem me mandar, tá? Pode mandar no inbox, não tem problema. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar junto com vocês e a gente vê o que a gente chega, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui pelo CGT, adorei o convite, adorei ver você de novo, Beta, adorei ver a Sandra, tá? Não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente poder fazer uma coisa presencial aí, se ver juntinho, tá bom? Sim, eu agradeço também você ter aceitado o nosso convite, Juliana, fiquei muito feliz em recebê-lo aqui. E sim, né, a gente se encontrou no espaço virtual do CGT, mas até poder encontrar presencialmente no CGT ou não. Então tá bom. Obrigada. Nada. Muito esclarecedora mesmo, como diversas pessoas falaram aqui nos comentários. Obrigada, gente. Que bom que eu pude trazer algum esclarecimento aí para vocês. Tá bem? Um beijo. Eu não sei sair da live, gente. Eu não vou mentir. Como é que eu faço isso? É só apertar o xizinho. Sim, pode fechar. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos.